Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula número 6 de Cálculo 2. Nesta aula vamos a continuar com o estudo da regra da cadeia. Bem, lembrar que na aula anterior a gente apresentou duas versões da regra da cadeia, que eram das seguintes formas. Para isso utilizamos um diagrama em árvore. Se a gente suponía que z era uma função de x e y, uma função diferenciável de x e y, e x era uma função diferenciável de t e y uma função diferenciável de t, então z é uma função de t e vai ser uma função diferenciável, e a derivada pode ser calculada como a derivada parcial de z em relação a x pela derivada de x em relação a t mais derivada de z em relação a y pela derivada de y. Essa foi a primeira versão que a gente apresentou. Se tivéssemos uma função de três variáveis, por exemplo, se tivéssemos que também z depende de, vamos supor, w, e w depende de t, então aqui a derivada de z em relação a t, teríamos mais um termo adicional, derivada parcial de w, ou de z, derivada parcial de z em relação a w pela derivada de w. Depois vimos que, suponhamos que temos uma função z que é uma função de duas variáveis, função diferenciável, e que x e y sejam duas funções diferenciáveis de s e t. Então, z vai ser uma função de s e de t, uma função de duas variáveis. Bem, se todas as funções envolvidas fossem diferenciáveis, então z vai ser uma função diferenciável de s e t. E podemos calcular suas derivadas parciais em relação a s usando esse diagrama em árvore, tá? Procuramos os caminhos que ligam de z a s. Temos esses dois caminhos, e em cada, digamos, em cada ramo do árvore temos que colocar a derivada respectiva, né? Neste caso seria aqui, por exemplo, derivada de z em relação a x, aqui seria derivada parcial de x em relação a s, aqui seria derivada parcial de z em relação a y, derivada parcial de y em relação a c. Então, a derivada parcial de z em relação a s seria a soma dos produtos, bem, seria primeiro os produtos dos ramos, tá? E depois somamos esses produtos. Então, neste caso seria derivada de z em relação a x pela derivada de x em relação a s mais derivada de z em relação a y pela derivada de y em relação a c. Análogamente, derivada parcial de s em relação a t seria trocar nessa fórmula s por t. Então seria derivada parcial de z em relação a x, de x em relação a t, mais derivada de z em relação a y pela derivada de y em relação a t. Tá? Agora vamos apresentar a versão mais geral da regra da cadeia. Então vamos supor que temos uma função diferenciável, tá? E que essa função seja uma função de n variáveis, que estamos chamando x1, x2, xn. E vamos supor que cada variável xj, certo? J, ou seja, varia de 1 até n, é uma função diferenciável de, bem, outras m variáveis, nomeadas como t1, t2 até tn.
Entonces, de esa forma, esa u va a ser indirectamente, va a ser una función de esas m variables. ¿Y cómo calculamos la derivada de u en relación a cada una de esas variables? Aquí tenemos esa fórmula. Essa fórmula é a versão geral da regra da cadeia. E, bem, é mais simples lembrar essa fórmula usando o diagrama em árvore. Temos U depende de x1, x2 e assim continuamos, né? Até xm. E x1 depende de outras e x1 dependia de m variáveis, né? U dependia de n variáveis, que era x1 até xn. Então aqui é n. E cada uma dessas variáveis depende de t1, t2, t3 e assim continua até tm. Certo? Bem, então, como calculamos a fórmula? Bem, é um procedimento similar que o caso anterior, né? Por exemplo, U vai ser uma função de T1, T2, T até Tm. E como calcularmos a fórmula da derivada parcial de U em relação a T1? Então seria, temos esse caminho, tá? Que nos daria o termo derivada parcial de U em relação a x por derivada parcial de x em relação a T1. Bem, aqui x1, né? x1, derivada parcial em relação a x1. Mas depois também vamos ter outro caminho, né? Aqui temos x2, depende também de T1, T2, Tm. Então seria mais derivada parcial de U em relação a x2 pela derivada parcial de x2 em relação a T1. E assim continuarmos, né? Para x3 também x3 vai depender de T1, T2, Tm, mas como estamos querendo calcular a derivada em relação a T1, que seria mais derivada de U em relação a x3 pela derivada parcial de x3 em relação a T1. E assim continuarmos até a última variável xn. Seria a derivada parcial de U em relação a xn pela derivada parcial de xn em relação a T1. Similarmente para as outras variáveis, aqui se fosse 2, então aqui trocaríamos, né? 2, 2, 2, 2. Tá? Então, essa é precisamente essa fórmula que está sendo apresentada. Agora, vejamos exemplos para tentar aprender melhor esse resultado. Então, temos W é uma função de x, y, z e t, sendo que x, y, z e t são funções de duas variáveis, dependem de u e v. Então, assumindo que essas funções, todas as funções fossem diferenciáveis, então W, que é uma função de u e v, de maneira indireta, essa função W vai ser diferenciável. Em particular, podemos calcular suas derivadas parciais em relação a u e v. Então, a gente usa esse diagrama em árvore. Tá? E aqui temos, para calcular a derivada parcial de W em relação a U, temos um caminho, temos outro caminho, temos esse caminho, depois temos esse caminho. Cada um desses caminhos vai nos dar um termo, né, que seria o produto. Neste caso, esse caminho nos dá o produto dessas derivadas parciais. Depois temos esse caminho, vai nos dar esse termo, logo esse caminho vai nos dar esse termo e finalmente esse outro caminho nos dá esse termo, né? Isso para derivadas parciais, para a derivada parcial de W em relação a U. Agora, a fórmula para a derivada parcial de W em relação a V vai ser a mesma coisa, só que vamos trocar U por V, né? Trocamos U por V e obtemos essa fórmula. Bem, então esse é um primeiro exemplo, aqui envolvendo funções, primeiro uma função de 4 variáveis e depois
sendo que cada uma dessas quatro variáveis é uma função de duas variáveis. Agora, vejamos o seguinte exemplo. Temos essa função de três variáveis, x, y e z, e cada uma dessas funções, ou cada uma dessas variáveis, é uma função de três variáveis, r, s e t. Queremos determinar a derivada parcial de u em relação a s, quando r é 2, s é 1 e t igual a 0. Bem, então temos que fazer nosso diagrama em árvore. U depende de x, y e z, e cada uma dessas três variáveis depende de outras três variáveis, r, s, t, r, s, t, r, s, t. Então, qual seria a derivada parcial de u em relação a s? Bem, neste caso temos três caminhos. Esse caminho vai nos dar esse produto de derivadas parciais. O segundo caminho nos dá esse produto de derivadas parciais. E finalmente, esse terceiro caminho nos dá esse produto de derivadas parciais. Então, derivando u em relação a x, vai nos dar, neste caso, considerando x e z constantes, nos daria, em relação a x, aqui teremos 4x cubo y, e em relação a x, 0. Por isso que temos somente esse termo. Logo, derivada de x em relação a z, a s. Em relação a s, bem, teremos que vai ser r exponencial de t. De maneira similar, derivada de u em relação a y. Neste caso, em relação a y, nos daria x a 4, 2yz cubo. Está aqui. Derivada de y em relação a s, 2rs exponencial de menos t. Depois, derivada de u em relação a z, seria 3y quadrado z quadrado. Derivada de z em relação a s seria r quadrado seno de t. Agora, note-se que essa função vai ficar em termos de r, s e t após usar essa substituição de x, y e z. Tá? Mas, bem, como nosso problema está sendo específico, calcular num ponto do espaço de 3 dimensões, bem, a gente vai calcular qual seria o valor de x, y e z nesse ponto, né? Quando R2, S1 e t igual a 0. Então, quando temos essas condições, dá para perceber que x vai ser 2, y seria R2, S1, T0, então seria também 2, e z seria, temos seno de 0, vai ser 0, então z é 0. Então, agora, calculando essa derivada parcial nesses valores de r, s e t, vai nos dar aqui. Bem, já temos esses valores de x, y e z respectivos. Substituindo, temos esses números. E o resultado seria 192. Bem, aqui está o diagrama em árvore que nos ajuda a obter a derivada parcial de u em relação a s. Agora, vejamos o seguinte exemplo. Temos essa função de duas variáveis dada usando uma função f diferenciável. Queremos ver que essa função g satisfaz essa condição. Então, o que a gente aqui faz é escrever essa função de s e t como x. E essa outra função como y. Então, temos, vamos supor que a gente coloca z igual a g de st. Então, temos z depende de x e y, mas x depende de s e t. E y também depende de s e t. Bem, queremos calcular a derivada parcial da função g
ou seja, da variável z em relação a s, né? Z é igual a g de st, ou de xy, né? De xy. Bem, neste caso é de st, sendo que z é igual a f de xy. Ok, agora calcular derivada de z em relação a s seria, bem, temos esse caminho e temos esse outro caminho. Isso nos daria essa soma de dois produtos de derivadas parciais. Calculando a derivada de f em relação a x, bem, não temos explicitamente nossa função f, então deixamos indicada dessa forma. O que sim podemos derivar é x em relação a s. Então dá 2s. Similarmente, deixamos indicado a derivada parcial de f em relação a y. Derivada de y em relação a s, menos 2s. E agora vamos a calcular a derivada de g em relação a t. Temos essa fórmula. Deixamos as derivadas de f indicadas, tá? Porque não temos a fórmula explícita da f. E depois calculamos derivada de x e y em relação a t. Derivada de x em relação a t, menos 2t. Derivada de y em relação a t, 2t. Agora substituímos na fórmula ou na expressão do lado esquerdo e temos que ver que isso vai ser igual a zero. Então temos t, essa derivada está aqui. Ao multiplicar por t vai nos dar 2st, que está aqui, menos 2st, mais s, derivada da g em relação a t, vai nos dar menos 2st, derivada de f em relação a x, mais 2st, derivada de f em relação a y. E vemos que esses termos se cancelam. O resultado é zero. Muito bem. Ok, no seguinte exemplo temos dois casos a serem calculados. Queremos calcular derivada de z em relação a r. Aqui temos z depende de x e y e cada uma dessas variáveis depende de r e s. Então podemos calcular a derivada de z em relação a r. A derivada de z em relação a r seria produto dessas derivadas mais produto dessas derivadas. Bem, podemos calcular derivada de x em relação a r e derivada de y em relação a r. Isso seria essa expressão. Deixamos indicado dessa maneira, pois neste caso não temos novamente a fórmula precisa de z, né, em termos de x e y. Agora, note-se que essa derivada parcial vai ser novamente uma função que depende indiretamente de r e s. Tá? Ou seja, temos esse diagrama em árvore. Então, para calcular a segunda derivada de z em relação a r, bem, aplicamos novamente a regra da cadeia, só que agora usando esse diagrama em árvore. Então, isto seria derivada segunda de z em relação a r, seria, obviamente, segundo a definição, seria, bem, a derivada em relação a r da primeira derivada de z em relação a r, que já foi calculado, que está aqui. Agora usamos regra do produto para esse termo, primeiro termo, seria, bem, derivada dessa função em relação a r vai ser 2 pela função, que é derivada de z em relação a x, mais 2r pela derivada dessa derivada parcial em relação a r, tá aqui. E depois temos aqui derivando esse termo em relação a r.
Então, isto é considerado como constante, fica 2s pela derivada dessa derivada parcial em relação a r aqui. Então, agora, temos que calcular essa derivada parcial de segunda ordem e essa derivada parcial de segunda ordem, tá? Bem, para calcular essa derivada parcial de segunda ordem, usamos esse diagrama em árvore. Então, temos, neste caso, teríamos que caminhos? Temos esse caminho aqui e esse outro caminho, tá? Então, esse termo vai nos dar precisamente essas somas aqui, tá? Bem, que deixando em notação de derivadas de segunda ordem e calculando novamente derivada de x em relação a r e derivada de y em relação a r, fica simplificado dessa maneira. Agora, para calcular essa derivada parcial, bem, a gente tem que fazer o diagrama em árvore, né? Que seria o mesmo, simplesmente vamos trocar derivada parcial de z em relação a y, depois tudo fica de uma maneira similar, R e S. Então temos que calcular em relação a R, derivada dessa derivada parcial. Novamente temos esse caminho e esse caminho. Seria uma soma dos produtos da derivada dessa função em relação a x por derivada de x em relação a R. Está aqui. Mais, bem, o produto agora, derivada parcial de essa derivada parcial em relação a y pela derivada parcial de y em relação a R. Então, deixando ou calculando, bem, de fato já temos calculado, né, anteriormente, que está aqui, 2R, 2S. Então, agora, botando essas expressões nessa expressão aqui, a gente pode ver que vai ficar nossa equação dessa forma. E podemos simplificar, tá? Simplificando, dá para ver que nosso resultado ficaria escrito dessa forma. Ok? Então temos esse exercício 4. Bem, agora temos mais dois exemplos. Agora temos U, uma função que depende de x, y e z. Né? U depende de x, y e z. Sendo que z depende de quantas variáveis temos. Ou x, y e z dependem de r e t. Então dependem de duas variáveis, r e t. Agora, queremos calcular essas derivadas parciais. Bem, novamente é usar esse diagrama em árvore para poder encontrar nossa fórmula das derivadas parciais. Temos três caminhos, vamos ter, ou seja, três somandos na fórmula dessa derivada parcial que está aqui. E agora é fazer as contas, cálculo de derivadas parciais. U em relação a x seria y, z. Derivada de x em relação a r é 1. Similarmente, derivada de u em relação a y, u em relação a y daria x, z. Derivada de y em relação a r seria cosseno de t. Logo, o último termo seria derivada de u em relação a z, daria x, y. Derivada de z em relação a r, seno de t. Tá? Simplificando, podemos ver que e após substituir, né? Agora, aqui, neste caso, estamos deixando já, como está pedindo calcular essas derivadas, e não é um ponto específico, então vamos a deixar em termos de r e t. Então, para isso, utilizamos qual o valor de y em termos de r e t, está aqui, o valor de z e o valor de x. Então, fazendo essa substituição,
obtemos este resultado. Bem, deixando em evidência alguns termos e tentando simplificar nosso resultado. Essa seria nossa resposta para essa derivada parcial. De maneira similar, para o cálculo da derivada de u em relação a t, lembrar, né? Seria trocar aqui, em vez de r, temos t. Em vez de rt, em vez de rt, temos essa fórmula. E agora é fazer as contas, o cálculo das derivadas parciais. Vocês podem conferir que vai ser essa expressão. Agora, novamente, bem, isso seria zero, né? Substituímos x, z e y pelas nossas funções em termos de r e t. Temos essa expressão. E após simplificar, obtemos esse resultado. E aqui temos mais um exemplo, tá? Só vamos fazer o diagrama em árvore e depois, para verificar as fórmulas, e vocês podem depois corroborar as respostas. Temos neste caso W depende de x, y e z, e x, y e z dependem de r e s, né? R e s. Então aqui temos derivada de x. Bem, x depende de r e s, y depende de r e s, e z depende de r, né? Então aqui qual seria a derivada parcial? Bem, depende unicamente de r nessa fórmula, mas a gente não tem problema, depende de s também. Bem, de uma maneira informal, né? Mas quando a gente aparece derivada de z em relação a s, obviamente vai ser zero. Por isso aqui, né? Aqui temos essa derivada parcial de z em relação a s, é zero. Então, quando derivamos w em relação a r, temos esses três caminhos que nos levam a obter essa fórmula. Similarmente, para a derivada de w em relação a s, nos leva a essa fórmula. Bem, e as contas deixo para vocês verificarem. Então, essa é a regra, a versão geral da regra da cadeia. E vamos a finalizar essa aula número 5, definindo o gradiente, tá, de uma função de duas variáveis ou de três variáveis. Em geral, pode ser definido para uma função de n variáveis. O gradiente vai ser chamado gradiente um campo de vetores, tá? Porque, bem, se a gente toma a função e calcula esse campo, esse gradiente, a definição vê que vai ser um campo ou um vetor, né? Um vetor onde as componentes dos vetores dependem de duas funções, x e y. Então, nesse caso, chama-se um campo de vetores de duas variáveis. E no caso de uma função de três variáveis, o gradiente vai ser um campo de vetores, ou seja, para cada valor específico de x, y e z, vamos ter vetores. Então, no caso de funções de duas variáveis, o gradiente vai ser um vetor, né, cujas componentes são as derivadas parciais. E no caso de três funções, também vai ser um vetor, né, que suas componentes são as derivadas parciais em relação a x, y e z. Essa é a definição. Obviamente, a definição envolve saber calcular derivadas parciais. Vejamos um exemplo. Essa função de duas variáveis. Qual é o campo gradiente de f? Bem, temos que derivar em relação a x. Essa seria a primeira componente desse campo. Derivando em relação a x seria cosseno exponencial de x a y, exponencial de xy, pela derivada de xy em relação a x, daria y, que temos aqui. Similarmente, derivando em relação a y, teríamos essa expressão. Bem, botamos na definição do gradiente. Temos essa notação para vetores, tá? Seguindo o livro de Stewart.
E bem, agora de uma maneira mais específica, usando essas contas, temos essa resposta. E em particular a gente pode avaliar, né, esse campo de vetores no ponto x igual a 0, y igual a 1. Que vetor vai nos dar? O vetor 2, 0. Ou seja, temos nosso plano cartesiano, estamos calculando que vetor vai nos dar em 0, 1, né? 0, 1, esse ponto aqui. Vai nos dar um vetor com componentes 2, 0. Então temos esse ponto aqui, nos está produzindo o vetor 2, 0. Duas unidades na componente x, duas unidades, ou 0 unidades na componente y. Seria aqui o vetor 2, 0. Si fosse tal vez en 0, 1 o en 1, 0, ¿cuál sería o vetor? En 1, 0 teríamos coseno de 1. Bem, coseno de 1 é um número um pouco tem decimais, né? Então vamos talvez trabalhar com outro número. Bem, 0 menos 1, ¿cuánto daría en 0 menos 1? 0 menos 1 da 0, aquí tenemos menos 1, ¿eh? Menos 1. Aquí es 0 y 1. En y igual a menos 1, tenemos menos 1, daría 0. 0. Entonces, nesse ponto, temos o vetor nulo. No ponto 0 menos 1, temos o vetor nulo. O aquele vetor que não tem comprimento. Comprimento 0. Isso seria aqui chamado de singularidade desse campo gradiente. Bem, a gente também podemos calcular o campo gradiente dessa função f. Calcular as derivadas parciais, que são as componentes desse campo gradiente. Derivando em relação a x, claramente seria seno de yz. Derivando em relação a y, seria x derivado seno y, seria coseno avaliado em yz, pela derivada yz é z. Temos esse termo. E finalmente temos essa derivada parcial. Bem, logo o gradiente dessa função é aquele campo de vetores cujos componentes já calculamos. Ok? Então, finalizamos essa aula 5 com esse conceito de gradiente de uma função.